Queridos, nós estamos ministrando aqui no último domingo do ano de 2021. Próximo dia 31, nós vamos ter nosso culto de virada de ano, às 8 da noite até às 10. E nesse culto nós vamos ter Santa Ceia, nós vamos ter o vídeo da retrospectiva. Por que o vídeo da retrospectiva, pastor? Para nos lembrar quantas coisas maravilhosas Deus fez, para sermos agradecidos, sermos gratos. Também vamos estar orando, entregando ao Senhor o novo ano que começa. Nada podemos fazer sem Ele. Eu sei que não tem uma coisa cabalística quando vira de um ano para outro, mas é um ciclo que se fecha, é um momento que se fecha, é um momento de pausa, você está um pouco no feriado, muitos escritórios estão no recesso. Esse é um momento interessante para pausar, para orar, para planejar, para estar diante do Senhor, para recomeçar. Amém? Vamos estar trazendo o tema do ano que vem, aquilo que Deus tem colocado como uma palavra rema, essa palavra que traz a existência que não existe, como se já existisse. Então, coloque na sua agenda, 8 da noite, dia 31, você sai daqui às 10 horas, dá tempo demais de você ir para a casa de familiares, ou para o seu GE, ou ir para a sua casa receber pessoas. Então, você vai ter tempo com Deus, tempo devocional, e depois você segue com tempo com Deus, só que agora com os seus, com seus familiares ou com seus irmãos em Cristo. Amém, queridos? O tema hoje é fechando o ciclo. E eu peguei um versículo aqui de Samuel, 1 Samuel 7,16, que diz: de ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Eu admiro todos os homens de Deus na Bíblia, independente de quem seja, mas há uma admiração especial minha por Samuel, porque a Bíblia diz que Samuel foi um profeta, que todas as palavras que saíram da boca dele, nunca nenhuma caiu por terra. Eu admiro muito isso num profeta, porque às vezes, quando nós gostamos de alguém, dizemos profecias que, na verdade, não são profecias, são desejos. Nós olhamos para alguém e dizemos a essa pessoa: você vai ser muito bem sucedido, você vai dar certo, Isso são desejos e não tem nada de mais. Que eu deseje isso para um filho, que eu deseje isso para um amigo. Mas quando é assim diz o Senhor, precisa de ser assim diz o Senhor. Naquela época, profeta que dizia assim diz o Senhor, e o Senhor não dizia, quando o povo descobria, geralmente esse profeta ele era alijado e, às vezes, apedrejado. Então, você está dizendo que a gente deveria voltar a apedrejar os falsos profetas, pastor? Não com pedras de barro, de tijolo ou coisa parecida, mas precisamos de afastar das nossas vidas. É hora da gente levantar esses profetas de Deus que dizem quando Deus diz e se cala quando Deus se cala. São homens como o Eliseu, que era discípulo do profeta Elias, que fez 14 milagres. E há um momento que uma mãe desesperada se aproxima dele e não diz nada, pensando ela, ele é o profeta do Senhor, para que eu vou dizer alguma coisa? Ele já sabe tudo. E ele diz a ela: me revele, porque o Senhor não me revelou nada. Isso aqui é importante. São homens de Deus que dizem assim: Deus me revelou, eu falo. Deus não me revelou, eu não vou inventar. Esse é um tempo de muita dificuldade. Nós estamos passando um ano onde fomos chamados para fazer diferença na nossa geração, sabendo que estamos vendo uma geração corrupta, corrompida, vendida a seus próprios deleites, onde, inclusive, a própria igreja está infectada disto, onde já não se quer ouvir a palavra de Deus, mas quer ouvir palavras que me animem a seguir fazendo o que eu estou fazendo, independente se isso é vontade de Deus ou não. E quando eu olho para Samuel, vejo todo o seu ciclo. Samuel foi uma criança que foi dada pela mãe ao templo, porque assim era a promessa do Senhor. E ele viveu numa casa onde o sacerdote que estava ali era Eli, e os seus filhos, Hofni e Finés, eram dois demônios. Ele tinha tudo para ser uma pessoa influenciada por mais influências. Mas o que é que acontece com Samuel? Samuel fica firme no Senhor. Esse período que Samuel está aqui julgando é um período difícil em Israel. Um período onde Eli havia morrido, é um período chamado Icabode. Mas ele faz o ciclo completo. Ele completa anualmente. Todo ano ele andava nessas cidades, que eram cidades principais, e ali julgava o povo. Ali ouvia as causas. Ali colocava em dia os processos.
e quando passava tudo, ele voltava para sua casa, que ficava em Ramá. Então, ele saía de Ramá, ia para Betel, ia para Gilgal, ia para Mispa e voltava para onde? Para Ramá. Diga assim, começava em casa e terminava em casa. Então, apesar dessas cidades, são cidades reais, cidades históricas que existiram, e eu vou tentar explicar isso a vocês, mas o nome dessas cidades, o que essas cidades significaram, tem muito ensino para nós. Você quer receber isso? Sim ou não? Estamos terminando um ano, e muitas vezes a gente deixa de fechar um ciclo. Você falou, quer fechar um ciclo, pastor? Não sei, às vezes a gente começou a reatar uma situação familiar que estava parada. Mas faltou fechar o ciclo. Faltou, às vezes, chegar e dizer, me perdoe. Faltou, às vezes, restituir algo que eu faltei restituir. O perdão é importante, mas após o perdão é preciso saber se tem algo que eu preciso devolver, que eu preciso restituir. É um ciclo fechado. Muitas vezes nós quase chegamos, mas não fechamos. Nós temos vários exemplos bíblicos, e aí daí a gente tira números como se fossem números cabalísticos. Não são. O que é forte é o fato de terem fechado o ciclo. Quando você vê, por exemplo, Daniel, ele ora 21 dias até o anjo aparecer. Então a gente diz, entendi, o segredo é orar 21 dias. Se nós orarmos 21 dias, o anjo aparece. Não, não significa isso. Significa que no caso específico de Daniel, foram 21 dias, mas podiam ter sido 22 ou 31. E você diz, e qual seria a diferença? Para Daniel, nenhuma, porque ele seguiria orando até que o ciclo fechasse. Tem alguém na minha família que falta se converter. E eu já estou orando, eu já orei, pastor. Não é pelo muito orar. Isso é diferente, isso é uma oração de batalha, isso é uma oração de guerra, isso é uma intercessão. Só para quando para. Só para quando o ciclo fecha. 40 anos no deserto, passando pelas margens do Rio Jordão. E não entra, e não entra, e não entra. E por que não entra, pastor? Porque precisava passar 40 anos, porque foi palavra de Deus, que disse, 40 dias vocês espiaram a terra. Para cada dia 1 ano. Então, 40 anos no deserto. Então, não adiantava querer entrar com 39 e 11 meses e 20 dias. Não adiantava. É preciso que fechasse o ciclo. Entraram na terra. O Senhor disse a Josué, 7 dias vocês vão rodear as muralhas de Jericó. Não eram 6. E não era, vamos reforçar. Deus mandou 7, foi, vamos fazer logo 14. Não, é o ciclo. Nós precisamos, como cristãos, entender isso. Ter excelência. Quando você vê o próprio profeta Daniel, diz, havia sobre ele um espírito de excelência. O que é espírito de excelência? É aquele que começa, passa pelo processo e conclui. Termina. Há um momento de conclusão. Tudo na Bíblia tem o seu momento, até o luto. Alguém morreu, deixa para lá. Não morreu, não quero sentir. Tem que passar o luto. É preciso passar o luto, mas não pode passar uma vida de luto. Toda uma nação passou 30 dias de luto por causa de Moisés. Mas quando os 30 dias aconteceram, Deus disse, agora chega. Foi preciso o luto, foi preciso a dor, foi preciso saber, perdi. Como foi doído. Ele se aproxima de Josué e diz, Josué, eu tenho uma novidade para você. E ele diz, o que é? O Moisés, meu servo, é morto. E acho que Josué pensou, que novidade é essa? Eu já estou sabendo disso faz 30 dias. Ele disse, sim, mas agora já chegou a hora. Agora chegou a hora de passar a página. Agora te levanta. Agora é tua hora. Agora atravessa o Jordão. Agora levanta esse povo. Tem que ter o luto. Diga amém. Mas tem que acabar o luto. Diga amém. Ah, porque fulano me deixou, fulano me abandonou. Sofra. Passe o luto. É necessário. Porque o que é o luto, pastor? O luto é devolver a Deus, é dizer, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Eu perdi um dinheiro, oh meu Deus, vou morrer. Enquanto você estiver morrendo por causa do dinheiro que você perdeu, você está deixando de ganhar outro. Você está aqui, me acompanha, sim ou não? Então, quando a gente analisa a vida desses homens de Deus, nós vamos caminhando numa direção segura. Eu estava em casa, estava vindo para cá com a minha esposa 2 dias atrás, eu peguei essa influência, eu já estou fora do perigo de passar para vocês, por isso eu estou aqui, certo? Já estou aqui com 16 dias esse negócio.
Mas eu estava vindo, eu digo assim, muita gente viajando, muita gente doente, eu acho que vamos ter poucas pessoas. Ela disse, como é que você fica com relação a isso? Eu digo, eu fico tranquilo, porque durante a pandemia aqui, eu preguei 4 meses, só eu, Marcelo ali, o Marcelo estava na mesa, o pastor André vinha aqui me dar uma força, e as cadeiras todas vazias. E vai ver minhas pregações lá, se eu estava desanimado. Você disse, por que isso? Porque eu nunca vi cadeira vazia, eu só via cadeira lotada, cheia, e pregava, porque eu sei quem é o meu Senhor, eu sei para quem prego. Amém, queridos? Então, eu estou muito alegre de estar aqui com você. Amém, queridos? E você que está em casa, você que nos assiste, seja hoje, dia 26 de dezembro de 2021, ou seja, em qualquer outra data que Deus escolheu para você ouvir essa mensagem. Deus quer falar seu coração e vai falar. Você recebe? Diga amém. Lendo um pouquinho mais sobre essa história de Samuel, por que é importante isso, pastor? Porque assim, quando termina o ano, às vezes a gente faz um balanço, não faz? O problema não é fazer balanço. O problema é qual é o parâmetro, qual é a régua que você usa para fazer o balanço. Porque, às vezes, a régua que a gente usa é, eu sou comerciante, vendi muito, vendi pouco. Nós somos uma igreja, a igreja cresceu muito, cresceu pouco. Não, eu sou um estudante, tirei notas excelentes, não tirei notas excelentes. Esses parâmetros existem, estão aí, mas Deus tem outros parâmetros. Teve épocas na minha vida escolar que eu tirei notas maravilhosas, eu não era convertido. E meu boletim era todo azulzinho. Você diz, puxa, como você era estudioso? Não, colegas eram estudiosos. E eles tinham o dom de compartilhar na hora da prova. Então, por aquele parâmetro, eu passei de ano com louvor, mas com conhecimento zero. Me converti e entendi que isso era uma roubada. Então, comecei a ter notas mais baixas, mas eram minhas. Depois, essas notas ficaram melhores e eram minhas. Me faça entender sim ou não? Com Deus, queridos, uma vez, o nosso querido Gideão foi guerrear. Você lembra quantos homens ele tinha para começo de conversa? Quantos? 30.000 homens. E o exército inimigo tinha 170.000. Fazendo a conta, ele tem menos. Sim ou não? Deus conversou com ele e disse, eu queria conversar com você, Gideão, sobre números. Ele disse, eu estava sabendo. Eu estava esperando essa conversa. Porque o negócio está desproporcional. Eu estou com 30.000, o outro está com 170. Ele disse, não, porque você está com muita gente. Eu tenho a impressão que Gideão era bem novo, bem jovem, porque senão ele tinha morrido do coração. Ele disse, com 30.000 para enfrentar 170, eu já estou com dificuldade? Está muito, ele está. Manda 27.000 para casa. Ficou só com 3.000. Deus tem umas contas diferentes. Não sei se você está aqui comigo. Você me acompanha, não? Aí chegou um ponto que ele disse, Gideão, eu queria conversar de novo com você sobre números. Eu disse, graças a ti, Senhor. Eu sabia que o Senhor não ia me deixar sozinho. Ele disse, está muita gente ainda, Gideão. Manda 2.700 para casa, fica só com 300. As contas de Deus são diferentes. Você diz, por quê? Porque às vezes menos mais. Ele diz, se tiver muita gente, vocês não vão me glorificar. Se tiver isso. Então é tudo diferente, queridos. Há um certo feito, um certo momento, que o profeta é acordado pelo seu moço e ele diz, olha que multidão estão nos atacando. E ele pede para abrir os olhos e ele vê uma multidão muito maior de anjos que estavam protegendo. Então nós estamos num mundo espiritual, apesar de viver num mundo material. E é isso que Deus me chama e chama você hoje aqui, para acordar nisso, para dar uma balançada nisso. Você está aqui comigo, sim ou não? Então, quando Samuel anualmente começava, no versículo 15 do capítulo 7, diz, e julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. Quanto tempo ele julgou Israel? Todos os dias. Isso é uma das coisas complexas, queridos. Você diz, por que é complexo, pastor? O problema não é começar bem, o problema é terminar bem. Tem muita gente que começa bem, mas não sabe o que significa o ciclo completo. Todos os dias, de ano em ano,
fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal, Mispa, julgava Israel, todos esses lugares, porém, versículo 17, voltava aonde? A Ramá. Por que ele voltava a Ramá? Porque a sua casa estava ali onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Ele edificou o altar ao Senhor aonde? Ramá. Ramá era o quê? A sua casa. Então, eu queria que a gente entendesse um pouco disso. Em primeiro lugar, o altar estava erigido aonde? Ramá. Você quer ser bem-sucedido? Não apenas em 2022, mas a sua vida inteira? Sim ou não? Você precisa erigir um altar ao Senhor na sua casa. Eu quero sair, eu vou lutar, eu vou batalhar, eu vou vencer. Ok, faça isso. Deus tem uma missão para você, se levante e cumpra o ciclo que Deus tem para você. Faça tudo isso, não fuja. Amém, queridos? Porém, antes de qualquer coisa, é preciso que você faça da sua casa uma casa de adoração. Uma casa onde a presença de Deus é sentida. Você diz, mas não vou ter dificuldades? Vai. Não vou ter lutas? Vai. Não vai ter ataque? Vai. Mas a presença de Deus estará com você. O altar do Senhor estará lá. A chama estará crepitando, dizendo, aqui tem perdão, aqui tem comunhão, aqui tem recomeço. A cada instante, a cada dia, a cada hora, aqui tem fogo, aqui tem chama. Amém, queridos? Quando isso está pronto, começa a jornada. Primeira cidade que Elias chamava-se Betel, diga esse nome. Literalmente significa casa de Deus. Betel é talvez a segunda cidade mais mencionada na Bíblia depois de Jerusalém. É o nome de uma cidade canané, da antiga região de Samaria, situada no centro da terra de Canaã, ou seja, ela ficava no meio de Canaã. Lembra da terra prometida? Betel estava ali no centro. Ela fica a noroeste de Ai, fica a 30 quilômetros ao sul de Silo e a 20 quilômetros ao norte de Jerusalém. Então, como eu já dei o endereço, se você quiser ir para Betel, é só anotar, colocar no GPS e vamos que vamos. Vocês dizem, mas o que é que eu faço com tudo isso, pastor? Eu queria só explicar a você que a cidade existia e existe. Uma cidade só não faz verão, não faz nada. Mas homens mudam cidades. Diga assim, homens mudam locais. Para bem ou para mal. Foi nessa cidade que Abraão, pela primeira vez, acampou. E foi nessa cidade que ele fez o seu primeiro altar. Gênesis 12:8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda. Ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Veja, Abraão foi pai do patriarca Isaque. E Isaque foi pai do patriarca Jacó. Não sei se vocês lembram. Lembram disso? Então, Jacó era o que de Abraão? Neto. Muitos anos depois que Abraão erigiu esse altar, muitos anos, Jacó estava passando uma dificuldade muito grande. Ele tinha enganado o irmão, tinha feito uma confusão. Acho que vocês já devem ter ouvido falar nessa história. E ele estava fugindo. E ele para em Betel para dormir, cansado. E a Bíblia diz que ele tem uma visão. E nessa visão ele vê uma escada com anjos subindo e descendo dessa escada. Em Gênesis, capítulo 28, versículo 12, diz assim, e sonhou, exposta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Só para você ter uma ideia, até esse momento essa cidade era chamada Luz, e ali eles tinham um santuário cananeu. Tinha nada ao Deus de Israel. Você está entendendo ou não? Eu disse, homens mudam cidades, homens mudam casas. Lembra disso ou não? Versículo 13, perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência.
A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu sou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que eu te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Olha que coisa. Às vezes Deus está num lugar e a gente não sabe. E temendo, disse, quão temível este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus, e é o lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Betel significa o quê? Diga, casa de Deus. Antes ele era um santuário o quê? Cananeu. A presença desse homem trouxe a presença de Deus. A sua dor, a sua luta, traz a presença de Deus. E essa é a primeira cidade, quando Samuel sai de casa, que ele para julgar. Que ele para escutar as coisas. O que é que significa? O que é que a gente pode trazer para a gente? Toda caminhada precisa começar passando pela casa de Deus. Quando eu faço um altar na minha casa, lá em Ramá, quando eu caminho, eu passo a ser igreja, e eu passo a ser extensão da igreja aonde eu vou, aonde eu coloco as minhas mãos. Não existe bom projeto que você planeje, que você projete e depois você diga, Deus abençoe. Todo bom projeto é o contrário. Eu oro, eu clamo e eu entrego uma folha de papel em branco nas mãos de Deus e digo a Ele, preencha, Senhor. Começa preenchendo com a Tua presença. Começa preenchendo com o que o Senhor tem para mim. Ah, queridos, quantas vezes planejamos tanto e quando vamos efetuar dá errado e a gente culpa a Deus depois. Mas eu orei, eu fui na igreja, eu pedi para abençoar o meu projeto, mas era o seu projeto. É preciso que quando a gente começa essas caminhadas, a gente começa esse ciclo, a gente entenda, não existe ciclo completo, não existe como fechar um ciclo, não existe como ser abençoado se eu não estou sendo igreja, se eu não trago comigo a presença do Senhor. Você está aqui comigo, sim ou não? Segunda cidade que ele participava, Gilgal. O nome Gilgal significa rolante, diga rolante. O que é que significa isso? Lembre, quando o Israel escapa da escravidão egípcia, há um momento, quando eles passam para a terra prometida, que Deus fala com Josué e diz, Josué, está na hora do povo voltar a cumprir um pacto que nós temos. Qual é o pacto? Circuncisão. Muito tempo de deserto, possivelmente por uma questão sanitária, era muito difícil no deserto você trabalhar com tantas coisas complicadas e complexas, agora chegou numa cidade chamada Gilgal. Ele disse, aqui em Gilgal eu quero que você reúna todo o povo e vamos literalmente passar régua, ou seja, circuncisão geral. Momento dos homens cortarem o seu prepúcio. Mas havia algo aqui importante. Vocês dizem, o que havia importante? Como o nome significa rolante, a ideia era o seguinte, a ordem que foi dada a Josué para que em Gilgal aplicasse o sinal da circuncisão a todo israelita, era com um fim. E qual era o fim? Ser renovada a aliança, a identidade com Abraão, e este ato da circuncisão, portanto, foi referido como um rolar para longe o opróbio do Egito dentre o povo de Israel. Josué 5,9. Disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. O que é que significa opróbrio, pastor? Significava a influência corrupta do Egito, seus costumes, como também desonra, ignomínia, abatimento extremo, estado de excessiva baixeza moral, afronta infamante, injúria, vergonha. A Bíblia diz que Jesus suportou o opróbrio, a vergonha, que ele não merecia. E aqui ele está dizendo o seguinte, você quer ser feliz na caminhada? Quero. Primeiro lugar, altar de Deus na tua casa. Segundo lugar, não faça nada sem ser casa de Deus.
Terceiro lugar, o que é que eu devo fazer? Você precisa ter um Gilgal na sua vida, uma coisa rolante. O que é isso, pastor? Que, vez por outra, dá uma pausa e te lembra da aliança que você tem, porque eu esqueço, hein? Eles tinham que lembrar que tinha uma aliança com um homem chamado Abraão, porque esse homem chamado Abraão tinha uma aliança com Deus. E eles estavam embaixo dessa aliança. E agora, quando eles se circuncidaram, que jogaram aquele pedaço de carne fora, eles estavam dizendo, não tenho nada com o Egito. Não tem como você ser vitorioso, você andando com o Senhor e você carregando com você o opróbrio do Egito. A Bíblia diz, aquele que roubava, não roube mais. É um fato ou não é um fato que roubava? É um fato. A Bíblia não deixa que se minta com relação a isso. Mas ela diz, tem um momento que tem um divisor de águas. Tem um Gilgal. Tem um momento que passa a faca. Tem um momento que o machado já está à raiz. Aquele que mentia, mentia. É verdade. Mas agora o quê? Não minta mais. Aquele que enganava, não engane mais. Aquele que traía, não traia mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que vivia na pornografia, não faça isso mais. É preciso um Gilgal. Eu quero vencer, pastor, eu quero romper, eu quero entrar em 2022 e eu quero romper. Aqui está o caminho. É preciso que haja um corte. Quando completamos um circuito de trabalho, não podemos levar conosco adiante nenhum opróbrio egípcio. Você está terminando um ciclo. Eu tenho mágoa do meu irmão. Isso é um opróbrio egípcio. A Bíblia não manda você ter amnésia. Você sabia disso ou não? A Bíblia manda você perdoar. Eu tenho para mim que o apóstolo Paulo era um homem que nunca guardou rancor de ninguém e perdoou a todos que o machucaram. Você crê como eu creio ou você acha que ele guardou algum rancor? Qual é a sua opinião? Muito silêncio. Estou ouvindo o povo da internet e não estou escutando vocês. Incrível isso. O apóstolo Paulo perdoou ou não perdoou? Era um homem que perdoava. Mas ele não perdeu a memória. Ele dizia, Alexandre o latrueiro me fez muito mal. Por que você está falando disso? Você não já perdoou? Perdoei. Mas ele não mudou. E eu preciso avisar meu discípulo de Timóteo, porque senão ele vai enganar também a Timóteo. A Bíblia não manda você ser tolo. Ele diz, aquele que é prudente vê o mal e se esconde. O tolo vai adiante e sofre a pena. Quantas vezes pessoas chegaram para mim e disseram, pastor, o senhor já perdoou fulano? Perdoou. Por que o senhor não vive encangado com ele? Porque canga é andar ao lado de alguém que está andando na mesma direção. Eu perdoei, está perdoado, não tenho mágoa alguma comigo. Mas não ando junto porque eu sei para onde estou indo. Para onde você está indo, pastor? Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho, eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Não volto, não. Mas tem outras estrofes. Tem um que diz assim, ó, se me deixarem os pais e amigos e me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos. E aí, pastor? Atrás não volto. Não volto, não. Sabe, queridos? Eu sei para onde está indo. Você sabe para onde você está indo? Não guarde mágoa, perdoe a todos, e se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Mas saiba quem são os seus companheiros. Não ande com alianças com aqueles que continuam sem passar por Gilgal. Você já sabe o que significa passar por Gilgal. O que é que significa passar por Gilgal? Rolar para longe, arrancar o opróbrio egípcio. Amo a todos, perdoo a todos, caminho livre. Mas não posso caminhar com alguém que está indo para o sul
se eu estou indo para o norte. Isso faz sentido para você? Sim ou não? Como é possível o pastor fazer um negócio desse? Isso é aliança, diga aliança. Era lá que tinha que lembrar da aliança. Eu tenho que renovar a minha aliança. A aliança tem que ser renovada. A aliança tem que ser renovada. Eu preciso renovar minha aliança com Deus. Diga, com Deus. Com o meu cônjuge. Diga, você é casado? Fala, meu cônjuge. Fala. Você fala, não precisa renovar a aliança, não. Precisa, queridos. Precisa renovar. É preciso sentar com sua esposa, com seu esposo e dizer, eu ainda tenho uma aliança contigo. E essa aliança se renova no dia de hoje. E vocês dizem, por que é que tem que renovar, pastor? Porque a aliança embota. Com o tempo ela desgasta. Com o tempo ela cansa. Tem que abrir a boca e falar, eu te amo, meu amor. Mas não precisa falar, te amo. Já falei te amo muitas vezes. Ora, queridos, a sua esposa tem que crer que você a ama. Não é só você achar que ama. Mas ela não crê. Bem, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir da palavra de Deus, né? Então eu tenho que, vez por outra, olhar para essa mulher lindíssima e belíssima e dizer assim, eu estou arriado os 4 pneus por você, eu estou apaixonado, eu estou completamente enlouquecido por você. Ora, menina, vou te contar, você é demais. Está entendendo, sim ou não? Renovar a aliança. Problemas, lutas, dificuldades, renova a aliança. Passei por enfermidades, estou meio para baixo, estou capiongo. Passou da enfermidade, sim, renova a aliança. Renova durante a doença, renova depois da doença. Precisa renovar a aliança com a família. Durante muitos anos, meus filhos estiveram na minha casa. E a gente tinha uma reunião semanal. E nessa reunião semanal, eu sempre gostava de dizer para eles, eu quero dizer uma coisa para vocês, o que é? Eu continuo aliançado com vocês. Eu tenho uma aliança com vocês. Depois eles fizeram novas alianças, e a minha aliança teve que abrir espaço, porque biblicamente a Bíblia diz que quando a minha filha casa, quando o meu filho casa, ele agora precisa ter um novo lar, um novo momento. É preciso que aquele homem que casou com a minha filha cresça e que eu diminua para bem dela. Você entende o que eu estou dizendo, sim ou não? Então essa aliança precisa existir, mas ela tem que ter um modelo. Eles aqui estavam fazendo lá em Gilgal o quê? Existe uma aliança. Onde é que começou essa aliança? Com Abraão. Então a gente precisa olhar para o nosso modelo. Você tem modelo? Você tem modelo? Você tem que olhar para esse modelo. Porque muitas vezes nós temos modelos falidos. Quantos de nós não estamos vindo de lares divorciados? Quantos de nós não estamos vindo de lares sem amor? Quantos de nós não estamos vindo de lares onde tiveram problemas? Então é preciso Gilgal. Por que Gilgal, pastor? Porque corta. Corta, joga fora, deixa rolar. Fala comigo, vai embora, diga. Fala com convicção, diz, vai embora. Coisa nova, Deus quer coisa nova. Você quer, sim ou não? É por isso que ele entrava na última cidade, que era Mispa. Ele passava por Betel, casa de Deus, Gilgal, o local que eu corto, o local que eu me livro do Egito, mas agora eu tenho que ir para Mispa. Você falou, o que é Mispa, pastor? Ora, queridos, Mispa tem várias situações. Anos depois você vê o próprio Samuel em Mispa fazer as pedras lá e dizer, Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor. E ali começa uma revolução. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, não vou pregar muito. E eu sei que vocês estão gostando da pregação até agora, sim ou não? Se eu prego muito, já começa a ficar dizendo, meu Deus do céu, pastor, né? Deixa para o ano que vem, ainda vai ter um ano aí pela frente, amém? Então, queridos, mas eu quero dizer que essa cidade era importante. E essa cidade, ela se juntava com outra, chamada Sem. E havia coisas incríveis nessa cidade. Só o nome de Mispa quer dizer torre de vigia. Fala isso, torre de vigia. Você precisa entender que nada vai acontecer se você não vigiar. A Bíblia diz que Deus fez tudo maravilhoso, mas ainda não havia fruto na terra, porque Deus ainda não tinha feito o homem para arar a terra. Olha que coisa é essa. Deus tinha feito tudo, estava tudo maravilhoso, mas não havia ainda fruto no campo, porque Deus ainda não tinha feito o homem para arar a terra. Será que era difícil para Deus fazer nascer o fruto do campo? Mas faz parte do caráter de Deus querer contar com você. Faz parte do caráter de Deus deixar uma partezinha para nós. Ele diz, eu fiz tudo isso, mas eu quero parceria. Não é Cristo sozinho, não é você sozinho, mas é Cristo em nós, esperança da glória. Igreja é isso, é essa participação. Então é preciso que você entenda que não dormita nem dorme o guarda de Israel, é Ele que guarda você, amém, queridos? Mas Ele conta também com a sua vigilância.
Mispa significava torre de vigia. Você está caminhando, eu estou caminhando, você está com o Senhor, eu estou com o Senhor, você tirou o opróbrio egípcio, tirei, precisa vigiar. Mateus 26:41 diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quantos lugares lindos começaram bem, casamentos começaram bem, filhos lindos andando na presença do Senhor, uma brecha, uma ferida não curada, uma tristeza na alma, uma mulher que não se sente devidamente amada, um homem que acha que não é tão valorizado quanto deveria, e Satanás levanta alguém lá de fora, com todos os elogios, com todas as suas incongruências e capacidades de alucinar, de encantar, para perturbar aquele lugar. É preciso vigilância. Isso chama-se necessidade do acompanhamento. Nós, às vezes, não gostamos de ser acompanhados. Às vezes, não gostamos de ser acompanhados. Veja na coisa mais simples. A pessoa se veste, olha no espelho. Não está convicto ou convicta 100% que está bem. Ela vai procurar alguém na casa. Se é a mulher, geralmente procura quem? O marido. Momento muito difícil, momento complexo, momento realmente periclitante, onde ela diz, estou bem, meu filho. É um momento de acompanhamento. O marido, muitas vezes, ingênuo, pensa que aquilo é sério. E diz, está bem. Não, seu bem não foi bom. Não, tá. Mas assim o quê? Não, parece que esse vestido não está lhe favorecendo. Meu querido, esse acompanhamento não te pertence. Entende o que eu estou dizendo? Não entre nisso. O acompanhamento que eu estou falando aqui é por gente que eu possa escutar, ouvir. Eu tenho que ter alguém que me ame, mas que seja capaz de dizer para mim assim, está feio. Que não tenha um relacionamento emocional comigo, tenha um relacionamento espiritual. Alguém que diga assim, olhe, o que você está fazendo é com a melhor das boas vontades, não é? É verdade, mas vai dar errado. Vai cair no buraco. Do jeito que você está fazendo, você vai destruir a sua casa. É preciso alguém que eu ouça. Para minha segurança. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você está aqui firme comigo, sim ou não? Betel, casa de Deus. Após a divisão do reino de Israel, quando Israel ficou 10 tribos e Judá 2, nas 10 tribos assumiu um homem chamado Jeroboão. Esse homem fez bezerros de ouro para adorar no lugar de Deus. E um deles foi para Betel. Betel é casa de Deus. Olhe bem. Olhe bem. Mandou erguer um bezerro de ouro em Betel. Anos depois, Josias, rei de Judá, destruiu esse altar. Como está em 2 Reis 23:15, também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar Israel. Esse altar, junto com o alto, o rei derribou, destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Olhe bem que coisa incrível. Havia um profeta chamado Oséias, um século antes, ele profetizou sobre Betel. Só que ele não chamou Betel de Betel, ele chamou Betel de Bete-Avém. Oséias 4,15. Ainda que tu, Israel, queres prostituir-te, olha, isso era uma profecia, 100 anos antes. Ainda que tu, Israel, ou seja, Israel tinha se deslocado de Judá, ainda que tu, Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá. Nem venhais a Gilgal, nem subais a Bete-Avém, nem jureis dizendo viva o Senhor. Betel significa o quê? Uma vez mais. Você sabe o que significa Bete-Avém? Casa do nada. Casa da vaidade. Casa da nulidade. Casa dos ídolos. Você falou, o que é isso, pastor? Casa de Deus virou o quê? Casa do nada.
Como é que pode isso, pastor? Falta de vigilância. Um lugar não é santo em si. Eu falei, homens mudam lugares, para bem ou para mal. Para que esse púlpito aqui continue sendo pregado a palavra de Deus, é preciso vigilância. Não podemos nos mover por modismos, por momentos, por situações, por pandemia ou não, por avivamentos ou falta dele. Nós temos que ter vigilância. Durante toda a sua vida, Samuel julgou Israel. Toda a sua vida, ele julgou quando ele era jovem, quando ele ainda estava embaixo de uma cobertura de um homem que era completamente frio, chamado Eli. Ele julgou quando Eli morreu e criou-se um período chamado Icabode, que por 20 anos não tinha a glória do Senhor, ele estava lá. Ele continuou julgando quando ele se levantou e disse, aqui acaba essa história, aqui começa uma história nova, e ele continuou firme nisso tudo durante todo o seu período. É preciso vigilância. Eu criei meus filhos no caminho do Senhor, pastor. Glória a Deus por isso, meu irmão. Eu me alegro com você, mas não é suficiente. Você fala, por quê? Porque ele ainda está crescendo. Ele ainda não é um homem que já se casou e já saiu de casa e agora é responsável pelos seus atos. E mesmo quando isso acontecer, conta com sua intercessão. É preciso vigilância. Por que é preciso, pastor? Porque se de um lado não dormita nem dorme o guarda de Israel, por outro lado a Bíblia diz que o nosso inimigo anda feito um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Não existe essa história, eu agora já sou maduro o suficiente, eu agora sou pastor, posso assistir certas coisas que isso não vai pegar em mim. Não é assim, meu querido. Continua valendo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que edifica, se alguma virtude há, se alguma virtude existe, nisto pensai. Imagina, a Bíblia não deixa você dizer, já sou maduro o suficiente. Então, quanto ao mais, tudo que é ruim, tudo que é prostituído, tudo que é violência, tudo que é safadeza, tudo que é tudo isso, eu assisto e não pega nada em mim. Eu não consigo ver esse versículo, você já viu? É preciso vigilância, o que é que eu assisto, o que é que eu leio, o que é que eu vejo, com quem eu gasto meu tempo? Onde é que eu estou comendo? O que é que eu estou me alimentando? Jeremias chega a dizer que, por causa do Deus Quemos, a casa de Israel se envergonha de Betel. Lembra de Betel, casa de Deus? A casa de Israel chega a se envergonhar de Betel. Jeremias 48:13, Moabe terá vergonha de Quemos, como a casa de Israel se envergonhou de Betel. Casa de Deus. Motivo de vergonha. Mas aí ela está perto de uma cidade chamada Mispa. O que é que Mispa tem a ver com isso? Lembra de Betel e Gilgal? Casa de Deus. E Gilgal o quê? Local de jogar fora o opróbrio, presença viva de Deus, aliança. Amém, queridos? Mas precisa ser cuidado. Quando o Senhor santifica uma pessoa, Ele a limpa e depois é preciso que essa pessoa esteja cheia do Espírito. Você está aqui comigo ou não? Quando eu estive em Jerusalém, uma das coisas que eu fui visitar foi o suposto túmulo de Jesus. Você fala, por que você fala suposto, pastor? Porque tem dois. A Igreja Católica tomou conta de um. Você, para entrar lá, é uma fila enorme, você tem que entrar na Igreja Católica. E tem o outro de fora. E muita gente chega nesses lugares e eu vejo que eles se emocionam e tudo. E você, pastor? Eu não me emocionei nada. Você fala, por quê? Primeiro, porque Cristo não está lá. Amém, queridos? A única emoção que eu posso me dizer, aleluia, Ele não está aqui. Ele vive. Amém? Mas todo aquele lugar onde já teve a presença gloriosa, vamos supor que seja ali que Jesus ressuscitou. Então, naquele dia que Ele ressuscitou, a presença de Deus ali era algo tangível, era algo espetacular, era algo maravilhoso, sim ou não? Mas quando Jesus ressuscita, que Ele sai, Ele leva a presença de Deus com Ele. Deus não deixa lugares santificados. Salomão queria fazer isso com o templo. Salomão disse, permita que esse templo que hoje nós consagramos a Ti, se no futuro viermos a pecar, viermos a nos afastar de Ti, que aonde a gente estiver, a gente se volta para cá, a gente se volta para o templo, a gente se ajoelhe e aí seja perdoado. Ora, parece que Salomão estava querendo inventar
uma religião muçulmana, onde o templo seria quase como a Meca, onde você tivesse, se virasse para lá, e Deus disse, eu não faço isso não. Eu não dou minha glória a ninguém. Eu não divido honra, eu não divido glória. Eu não coloco glória num lugar, eu coloco glória em pessoas. É em você, é você que tem que andar empapado, transbordante da glória de Deus. Aí quando você entra num lugar, o lugar fica cheio da glória. Mas fica cheio da glória por quê, pastor? Porque você é Betel, porque você é Gilgal. Você é casa de Deus e você é aquele que corta o opróbrio. E você cega diante com o Senhor e você entra na torre de vigia. Amém, queridos? Mas não é só a torre de vigia, porque era Mispa e Sem, eram duas cidades juntas. E aí nós temos que entender o que acontece aí. A Bíblia nos alerta em Mateus 12, 43. Quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem também piores do que os primeiros. Assim acontecerá a essa geração má. Má. Você diz, o que é que significa tudo isso, pastor? Significa que quando Deus santifica alguém, é preciso que a gente continue santificado. Não tem um negócio, eu aceitei Jesus há 25 anos atrás, e glória a Deus, estou esperando para ir para o céu. Sou discípulo de Raul Seixas. Estou com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não, meu filho. A vida continua, e é vida abundante. Você está aqui comigo, sim ou não? Mas eu disse a você que do mesmo jeito que homens transformam lugares para bem, podem transformar para mal, e eles podem transformar de novo para bem. Diga isso, para bem. Houve um momento, tempos depois, 1 Samuel 7,12, tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Se Mispa significa torre de vigia, Sem significava uma rocha, um penhasco áspero, íngreme, também chamado de dente. Dente, diga essa palavra, dente. Então você veja o que acontecia aqui. Alguns historiadores afirmaram que por esse local ele tinha um eco. Quando você falava, você dizia, aí fazia uau, uau, entendeu? Era um eco. Então era conhecido como lugar de narrativa, um excelente lugar para você dar notícias. Você subia lá e você gritava, e aquilo ecoava, e alguém escutava, e alguém dizia, acabei de escutar, que entre Mispa e Sem alguém está dizendo algo. Então, a ideia da questão de uma garganta, de uma torre de vigia, de um lugar de narrativa com dente, a ideia era como se a notícia ainda estivesse entre os dentes, era a ideia de notícia fresca. Diga, notícia fresca. É aquela notícia nova. Tem a notícia velha. Qual é a notícia velha, pastor? Bete e Avém. Qual é a notícia velha, pastor? A casa de Deus ficou casa do nada. Qual é a notícia velha, pastor? Icabode, foi-se a glória do Senhor. Qual é a notícia velha? Deixaram de vigiar e entrou brecha. Pela brecha entrou o inimigo. Mas e que notícia nova agora podemos fazer? É quando Deus levanta profetas como Samuel. E ele reconhece, como 1 Samuel 7,2 diz, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Quantos anos estava lamentando Israel? 20 anos. Eu não sei o que é que está passando com você. Não sei se você está terminando 2021 feliz ou lamentando. Eu realmente não sei. Mas eu sei que Deus sabe. E eu estou aqui para dizer a você que é tempo de mudar. Houve o tempo que Samuel se levantou e disse, chega. A esse momento, queridos. Versículo 12, tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. 20 anos lamentando. Samuel disse, não é verdade. Até aqui nos ajudou o Senhor. Versículo 13, assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de quem? De Samuel. Samuel se levanta e diz, chega, basta. Nesse ciclo, queridos, quando a gente faz um altar em casa, quando a gente se torna casa de Deus, quando a gente joga o opróbrio para fora, quando a gente corta relações com o Egito, há um momento que Deus te dá a oportunidade de ter uma nova notícia, uma nova declaração. Ah, porque está perdendo, ah, porque não consegue. Acabou, a partir de agora consigo. Acabou, a partir de agora vai acontecer.
Amém, queridos? A narrativa das vitórias e conquistas passariam a mencionar Deus como o maior feitor da obra e que as palavras que estivessem entre os dentes fossem unicamente louvor a Deus. É como se de fato fosse feito aí um testamento, algo que fosse feito uma declaração que dissesse: faça muda a voz que tem lhe dado uma narrativa pessimista. Cale as palavras que estão entre os dentes, que dizem o quanto o inimigo tem tido vitória. Pare de uma vez por todas de narrar os feitos do adversário e narre os feitos do seu Deus. Levanta a sua mão e diga assim: acabou. Vou sim narrar os feitos vitoriosos do meu Deus. Amém, queridos? Fez o ciclo completo. Está na hora de voltar para onde? Ramá, para casa. Porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Sabe, queridos, eu queria terminar aqui a mensagem. Esse era meu desejo. Mas eu preciso trazer um alerta para mim e para você. A bênção não é geracional. A bênção é individual. É preciso que o pai e a mãe passem para os seus filhos não apenas bons conselhos, mas seu filho precisa passar por Gilgal. Ele tem que ter aliança com Deus. Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Porque todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A experiência que você tem com Deus, seu filho tem que ter, sua filha tem que ter, seu neto tem que ter, seu bisneto tem que ter. Cada um precisa ter sua experiência. Não, mas eu, como tenho Deus, ele também terá. Ele tem toda a possibilidade de ter, mas ele precisa passar por Gilgal. Ele precisa cortar o opróbrio. Ele precisa lembrar da aliança. A Bíblia diz que os filhos de Samuel não herdaram isso. Herdaram títulos. Foram feitos juízes pelo próprio pai. Mas não herdaram essa bênção. Porque faltou Gilgal. Faltou o pacto. Faltou a aliança. E a Bíblia nos orienta por quê. Em 2 Coríntios 2,11 diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Eu oro todo dia pelos meus filhos. Estamos fazendo agora, eu e minha esposa, com mais alguns irmãos, uma campanha de oração por nossos filhos, irmãos orando pelos seus filhos, orando também pelos nossos filhos. E nós estamos orando, fazendo a ceia, buscando ao Senhor. E você diz: essa oração é o quê, pastor? Para que eles sejam abençoados. Amém. Essa oração é para que Deus dê bênçãos a eles. Vou lhe ser sincero, essa oração é para que eles se lembrem de Gilgal, para que eles se lembrem da aliança, para que eles possam entender isso. A bênção não é geracional, a bênção é individual. Não é porque ensino. Eles podem ficar muito inteligentes, eles podem ficar educados. Meus filhos são muito inteligentes e educados, e eles têm pacto com Deus, glória a Deus por isso. Mas a aliança precisa ser lembrada. A aliança precisa ser lembrada. E sabe, amados, 1 Samuel 7 diz: e tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Uau! Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A minha oração por mim, a minha oração por você, é que a gente possa entender que essa caminhada é individual, que essa caminhada é minha, e ela tem reflexos nos lugares que eu ando, nas cidades que eu ando, na minha casa. Mas lembre-se que o ciclo precisa ser fechado. O ciclo não vai fechar na sua casa, enquanto seus filhos não tiverem aliança com Deus igual ou maior que a sua. O ciclo não fechará no coração do seu cônjuge, enquanto o seu cônjuge não tiver aliança com Deus igual ou maior que a sua. O ciclo não fechará enquanto Deus não for tudo em todos. Com essa palavra eu encerro, neste momento, o último domingo de 2021.
Não encerro o ano, porque se Deus assim permitir, no dia 31 estarei aqui trazendo uma palavra para vocês. Mas essa palavra que eu trago é uma palavra de ânimo, uma palavra de mudança, uma palavra daquele que encontrou 20 anos de lamentações e ele se levanta e diz: acabou, é a partir de hoje, agora, em nome de Jesus. E também uma palavra de alerta, que mesmo homens como esse aí, profetas incríveis, precisam entender que o pacto que eles tiveram com Deus, a próxima geração precisa também ter o seu próprio pacto. Deixa eu orar por vocês. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero orar por nossas vidas. Primeiro eu quero nesse momento aqui renovar minha aliança contigo, minha aliança, Senhor, com a tua igreja, minha aliança com minha família, minha esposa, que é meu cônjuge, Senhor. Quero meus filhos, genros, nora, netos, meus filhos espirituais, a liderança dessa igreja. Ó meu Deus, visita aqueles que estão agora em outros lugares, derrama da tua bênção, dá-nos força, Senhor, de sermos esses que começamos uma obra e a terminamos, no nome de Jesus. Nós oramos e o povo de Deus diz: glória a Deus. Deus os abençoe.